Como aprender física definitivamente em alguns passos? Pois é, parece uma tarefa impossível para muitos estudantes e esse método que eu vou mostrar hoje para você, ele não vai servir apenas para física, você pode aplicar em outras disciplinas e me contar aqui nos comentários. Foi a forma como eu aprendi física e como diversos alunos também aprenderam e conseguiram passar em diversos vestibulares pelo Brasil. Bom, se você ainda não me conhece, meu nome é Ives Dantas, eu sou professor de física e já passei em mais de 3 vestibulares em universidades públicas espalhadas pelo nosso país. Sou nerd, sou viciado por exatas e por matemática e principalmente por ajudar alunos como você a atingirem a tão sonhada aprovação. Esse é meu propósito diário e eu nesse vídeo rápido quero te mostrar uma sequência de passos que você pode fazer para aprender definitivamente física ou não somente física, pegar esse método e aplicar também para outras disciplinas da área de exatas. Depois que eu comecei a fazer essa sequência de passos, eu consegui perceber que eu conseguia fixar mais o conteúdo. Alguém me perguntava alguma coisa e eu conseguia lembrar, e se me colocasse um exercício na frente da minha cara, eu conseguiria resolver. Parece simplesmente o sonho de qualquer estudante e eu vou ensinar para você como é que você pode se tornar esse estudante, o estudante que lembra de tudo, consegue reter tudo e principalmente se dá bem em questões na área de exatas. Então, para a gente começar, você tem que entender que você precisa ter em suas mãos algumas ferramentas que são necessárias para um excelente estudante conseguir ter um bom resultado. Uma dessas ferramentas é muito simples, é um papel e uma caneta. É isso que você precisa para ter resultados extraordinários e conseguir atingir a tão sonhada aprovação. Um dos seus amigos nessa jornada, o melhor amigo do estudante, são justamente os livros. A gente tá com um livro aqui atrás e eu vou mostrar ele já pra gente, para você entender porque que os livros são os nossos grandes amigos nesse processo. Uma das formas de aprender é a leitura. Não é à toa que quando você vai em um escritório de advogado ou então fazer uma consulta médica, no fundo do consultório ou do escritório dessa pessoa, você vai ver vários livros. Esses livros, eles transportam conhecimento, eles transportam para você noções de que aquela pessoa é capacitada para resolver o seu problema. Então, livros, sim, são sinônimos de inteligência, são sinônimos de aprendizagem e, principalmente, eles ajudam você a ter um excelente rendimento e a aprender novas coisas. Bom, Ives, o que é que além de leitura e de livros, um estudante ele precisa? Ele precisa de exercícios. E aí é onde acontece esse grande problema. Porque geralmente você está estudando, por exemplo, cinemática, aí você bota lá no Google principais exercícios de cinemática. Você vai lá, a tecla, e você pega exercícios aleatórios, às vezes consegue resolver, às vezes não consegue. Eu sei que isso acontece com você porque eu já fui igual a você. Eu já procurei no Google isso. Eu ia ainda além, não sei se você já fez isso, mas eu procurava assim, quais as principais fórmulas de física que caem no vestibular? E eu imprimi o PDF e fiquei criando musiquinhas para decorar aquelas fórmulas. E isso de nada me adiantou para conseguir atingir a minha aprovação. E não vai adiantar, porque o conhecimento ele precisa criar significados. Ives, então o que é que eu preciso fazer toda vez que eu ver uma fórmula de física, eu ver uma fórmula de matemática, eu ver uma fórmula de química? Você precisa criar um significado para aquilo. Quando você não cria significado, o seu cérebro ele não armazena aquela informação. O famoso entra por um ouvido, sai pelo outro. Eu vou te dar um exemplo físico, sou professor de física, então eu vou te dar esse exemplo da segunda lei de Newton. Provavelmente você já viu essa fórmula. Força é igual a massa vezes aceleração. E você lê várias informações. Força é igual a massa vezes aceleração. A minha namorada disse que decorava no ensino médio como sendo Fátima me assusta, que era uma supervisora que ela teve que ela morria de medo dessa Fátima. Então botou Fátima me assusta. E aí ela decorou essa fórmula, mas simplesmente se eu botar na frente dela hoje uma questão de segunda lei de Newton, ela não sabe responder. Por quê? Porque aquilo entrou pelo ouvido, saiu pelo outro, ela lembra da piada, acha graça até hoje, mas simplesmente isso não gerou conhecimento para ela e provavelmente não gera conhecimento para você, porque não foi aplicável em questões. Mas o que é que você precisa fazer? Você precisa trazer aplicações. Aplicações vão trazer significados para você. Vamos pegar um exemplo do dia a dia. Você está com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, e por acaso o carro dá um prego no meio da estrada. Quando esse carro dá um prego, naturalmente que a primeira coisa que vai tentar fazer é você tentar empurrar o carro para o carro começar a pegar. Primeira coisa que acontece, para poder você tirar o carro do lugar, que ele está parado inicialmente, você vai precisar empurrar ele. Empurrar nada mais é do que a força. Então, quando eu empurro o carro, eu aplico em um carro uma força.
Só que o carro, ele existe. Por ele existir, ele tem uma concentração de matéria. Essa concentração de matéria a gente chama de massa. Então, o que é que você está fazendo? Você está empurrando um corpo que tem massa. Então, a minha força é feita em cima de um corpo que tem massa. Quando você empurra esse corpo que tem massa, o que é que acaba acontecendo com ele? Ele sai do lugar, ou seja, no começo ele estava parado, no estado de repouso, e depois ele entra em movimento, ou seja, a velocidade dele acaba aumentando. Quando essa velocidade aumenta, a gente diz que o carro acelerou. Em outras palavras, quando você empurra o carro, aplica uma força em cima do carro, que é um corpo que tem massa, você gera variação de velocidade, em outras palavras, aceleração. Então, galera, força é igual a massa vezes aceleração, você pode lembrar dessa aplicação. Uma pessoa empurrando um carro, ela faz uma força em cima de um corpo que tem matéria, esse corpo que tem matéria tem massa e ele vai sair do lugar, ou seja, ele vai ganhar velocidade, por exemplo, então ele vai sofrer uma aceleração. Olha como as coisas começam mais a fazer sentido e talvez a segunda lei de Newton tenha ganhado um outro significado para você. Ives, e aí o que é que eu preciso fazer? Por exemplo, eu pego um livro como esse daqui, Fundamentos da Física para estudar. Ele é conhecido também como a Bíblia da Física. Se você quer adquirir esse livro e os outros volumes dele, o link vai estar na descrição desse vídeo. Então, eu abri simplesmente o livro e como é que eu planejo o meu estudo em física? Bom, se você estuda sozinho, se você estuda em casa, eu vou te dar uma dica. Segue o sumário dos livros. Todo livro ele vai ter um sumário, ou seja, uma sequência de assuntos que você pode seguir e assistir esses conteúdos. Os sumários dos livros cobrem todos os assuntos dos vestibulares que você vai precisar ver, né, até a sua data do vestibular ou até mesmo do Enem. Então o que eu dou de sugestão? Eu vou começar com o primeiro assunto aqui do nosso volume 1. O nosso primeiro assunto aqui do nosso volume 1, claro, tirando a parte de introdução à física, é a parte de movimento, estudos de movimento, que é a cinemática. Então você vai estudar introdução ao movimento. Qual é a melhor forma de estudar? Tem gente que aprende mais por videoaula, tem gente que aprende mais por livro, mas eu não desprego da leitura do livro. Por quê? Porque foi a forma como eu aprendi e funcionou comigo e funciona com dezenas de estudantes. Esse detalhe aqui de entender o que é posição, entender o que é trajetória, vai ajudar muito você. E toda vez que você vê uma equação, toda vez que você vê uma fórmula, busca trazer um significado, busca trazer uma aplicação para você. Bom, Ives, beleza, eu visualizei isso daqui, e aí o que é que significa? Depois que você passar essa parte teórica, você vai ter nesse livro partes que a gente significa que chama de exercícios resolvidos. Esses exercícios resolvidos vão ajudar você a resolver, né, as questões. É um exercício que você tem acesso à resolução delas. Ives, e o que é que significa eu ter acesso a essa resolução? Bom, você simplesmente consegue, né, tentar fazer a questão e nesse fato de você tentar fazer a questão, conseguir automaticamente ter acesso à resolução. Então, o que é que você vai fazer? Você vai fazer a checklist do exercício resolvido, que são 3 passos para que você, de fato, aprenda a resolver as questões. Então, se você tem muita dificuldade em física ou em exatas, isso vai te ajudar bastante, porque foi assim que eu aprendi. Eu era horrível em física, minha primeira prova eu tirei 0,5. Se você já me acompanha há muito tempo, tá cansado de escutar essa história. Então, vê o que é que acontece. Primeira coisa, você vai ler o exercício resolvido. Depois que você lê o exercício resolvido, e você vai se perguntar, fazer a seguinte pergunta: eu entendi todos os passos? Sim, Ives, eu entendi todos os passos. Então, ok, neste meu checklist. Vou para o segundo passo. Eu consigo resolver sozinho? Como é que você vai saber isso? Você vai tampar a resolução, vai colocar uma folhinha por cima da resolução e vai tentar fazer na tora, fazer na vera, como a gente diz. Aí você vai tentar fazer. Conseguir resolver sozinho? Então você terminou de resolver, vai, olha o seu passo a passo, olha o passo a passo lá que está explícito no livro. Consegui? Ok. Ives, eu só passo para os próximos checklists enquanto eu conseguir, né? Não adianta você ficar olhando para a resolução e copiando, não. Você tem que fazer na tora, você tem que fazer na vera, botando para valer nas condições reais da resolução do exercício. Bom, Ives, fiz isso daí. Qual é a próxima coisa que eu vou fazer? Você vai ter um caderninho, que a gente chama esse caderninho de erros. Para que serve esse caderninho? Você vai anotar nele justamente todos os erros. Ives, como assim todos os erros? O exercício resolvido 1 lá do livro do Fundamentos da Física é um exercício que eu tive dificuldade em resolver. Então anota ele. Por que você vai deixar anotado ele aí? Porque você vai revisitar esse conteúdo, esse caderninho de erros, uma vez por semana. Ou seja, uma vez por semana, você abre o seu caderninho, pega lá aquela disciplina, física, por exemplo, e você vai tentar refazer aquela questão. Opa, é a questão da página 20, exercício resolvido 1, tenho dificuldade e vou tentar refazer aquela questão. Depois que você revisitar aquela questão umas 3 vezes, você vai ter decorado praticamente a resolução. Em outras palavras, se alguém botar uma questão na sua frente,
ou a questão idêntica, você vai saber resolver. Qual é a dica que eu dou de próximo passo? E já revisitei a questão 3 vezes, já consegui fixar ela na minha mente, então você vai precisar revisitar com menos recorrência. Quando você vê a necessidade que você está começando a esquecer daquele assunto, você vai lá e tenta resolver novamente. Ah, Ives, então o exercício resolvido ele vai me ajudar em quê? Vai lhe ajudar a trazer confiança, vai lhe ajudar a fixar o conteúdo e principalmente ele vai te mostrar o passo a passo para resolver qualquer questão. E aí a partir disso você pode avançar para exercícios de aprendizagem, exercícios propostos, que são os exercícios que não trazem resolução no livro para você, mas traz gabarito. Tá? E você encontra a resolução facilmente numa coisa que a gente chama de solucionário. Então, se você seguir essa sequência de passos que a gente disse agora, eu garanto que você vai aprender física. Eu acordei sábados e domingos, todos os dias no meu ensino médio, às 6 horas da manhã, para poder aprender física. E qual foi o método que eu encontrei? O método que eu encontrei foi esse. Eu assistia aula no YouTube? Assistia, para complementar aquilo que eu aprendia, mas os livros, eles foram os grandes amigos. Foram eles que facilitaram todo esse meu processo. Então, se você seguir essa série de passos, eu garanto que de fato você vai aprender física, você vai conseguir não só aplicar esse conteúdo de física, mas sim aplicar em outros conceitos. E se você ficou até aqui, eu queria que você colocasse no comentário um obrigado, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, e compartilhasse com um amigo seu que também está chorando ou desesperado em física, tá bom? Um grande abraço, a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Valeu!